Uma ótima tarde a todos. Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto. Sejam todos bem-vindos ao Agricultura BR, ao canal do Boi. Você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET e Claro TV em todo o Brasil, também pela nossa página no Facebook do canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa, o portal sba1.com, portal do agronegócio brasileiro, notícias, informações, agenda de leilões, bons negócios, você vê ali. Também pela Nel TV, TV por assinatura no Paraguai e no Brasil. E a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto no estado de Mato Grosso do Sul. E olha, eu começo o programa de hoje falando a respeito de boi gordo e falo principalmente a respeito das expectativas para essa semana. Ora, a indústria continua informando e, de certa forma, pelo que a gente conversa com os pecuaristas, é que tende a ser um fato, tem uma situação de escalas um pouco melhor coberta para essa semana. Essa semana ela é muito importante em relação a consumo, porque é a semana tradicional, principalmente entre quinta e sexta-feira. Toda a população brasileira assalariada tende a ter recebido e o domingo vai culminar com o Dia dos Pais, que já é uma comemoração tradicionalmente feita em casa, feita com churrasco, então tende a ter um consumo melhor. Mas esse consumo melhor deve realmente trazer impactos muito maiores no comércio varejista, porque a indústria conseguiu ter uma escala um pouco melhorada por conta principalmente da questão climática. Muita gente teve que mandar os animais para o abate antes, porque não tinha ali a alimentação para esses animais, nem pasto e muito menos milho. E, dito isso, falamos e observamos agora como é que vem o mercado do boi gordo. No mercado futuro, nós temos alta no mais curto prazo, posição de agosto a R$ 318,20, arroba, com alta de 0,11%. Setembro, R$ 318, arroba, queda de 0,16%. Outubro vem na estabilidade, com algum viés de queda, a R$ 323,65, arroba, enquanto que novembro vem com negócios a R$ 325,75, arroba, alta de 0,18%. São os negócios que destaco agora com boi gordo na B3. Falamos agora de soja. Eu começo trazendo a referência aqui no Brasil para os negócios nos portos brasileiros. E de acordo com a Grãos Corretora, a soja para entrega neste mês de agosto nos portos de Santos e Paranaguá vem com a referência a R$ 166,50 a saca de 60 quilos. São os números que eu destaco agora com soja aqui no Brasil, reflexo direto de soja em Chicago e dólar. É por isso que eu vou trazendo agora como é que vem soja negociada na Bolsa de Chicago. Os negócios abriam em queda no dia de hoje, influenciados pelo óleo de soja, que cai bastante, e o óleo de soja vinha influenciado pela Ásia. No mercado asiático, principalmente os cenários de negociação foram menores em números que foram declarados nesta última madrugada, o que afetou as bolsas lá na Ásia, consequentemente Chicago também. Veja só que nós temos recursos sendo registrados. Posição de agosto vem com $14,07 mais 6 o bushel, a queda de 0,49%. Setembro, $13,46 mais 4 por bushel, queda de 0,66%. Novembro, $13,42 o bushel, queda de 0,54%. E janeiro, $13,46 mais 6 o bushel, queda de 0,55%. Soja em Chicago vem com queda hoje, além da questão do óleo, que é predominante no cenário atual. Também tivemos algumas chuvas em áreas de produção nos Estados Unidos e nesse final de semana e uma redução naquele calor mais intenso que estava ocorrendo sobre essas mesmas áreas de produção.
E sobre este assunto e principalmente também sobre a questão do milho aqui no Brasil, nós vamos conversar agora pela internet com o Cristiano Palavro, da Pátria Agronegócios, participa conosco ao vivo. Cristiano, um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Agricultura BR, no canal do Boi. Vou começar falando de soja. Na semana passada a gente falava sobre alguma expectativa de redução da qualidade das lavouras norte-americanas no relatório que vai sair nessa segunda-feira, no final do dia, no acompanhamento de lavouras. Por outro lado, choveu um pouco nesse final de semana. Como é que isso pode influenciar os negócios com soja em Chicago, se já não estão influenciando? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer participar aqui com vocês. Bom, realmente tivemos algumas chuvas observadas aí em importantes regiões produtoras norte-americanas neste final de semana. Porém, essa previsão, Fabiano, de queda na qualidade das lavouras, né, de queda no índice de lavouras ótimas e excelentes nesse relatório desta tarde, divulgado às 17 horas aqui no Brasil, ela ainda se mantém. Até porque esse levantamento ele é feito ao longo da semana, né? Então essas chuvas do final de semana ainda não interferirão nesse resultado. A expectativa do mercado em geral é que a condição ótima e boa, tanto para a soja como para o milho, mas em especial para a soja, caia aí até 2 a 3%. E isso, sem dúvida, se confirmado, ajuda a manter uma pressão aí para limitar essas eventuais causas que estão ocorrendo hoje, que, como você bem colocou, são frutos, é claro, desse movimento climático, mas também dessa queda hoje observada nos preços dos óleos vegetais. Então tivemos essa queda no preço dos óleos vegetais, veio da Ásia, né, primeiramente, e depois isso veio, né, de uma certa forma como dominó. Chega em Chicago, cai o óleo de soja em Chicago, está caindo mais, e soja também vai recuando. Esse é um cenário de momento, então, Cristiano, relacionando aí com os óleos negociados na Ásia? Sim, na Ásia o óleo mais consumido, e acaba sendo o óleo mais consumido no mundo também, é o óleo de palma, né? E ele vem com uma queda bastante abrupta hoje nas bolsas lá do Oriente. Essas quedas são justificadas por uma demanda de exportação um pouco abaixo do esperado no mês de julho, mês esse já concluído, né? Então os números de julho ficaram um pouco abaixo das expectativas e isso motivou essas quedas que são observadas hoje. É claro que esse mercado de óleos vegetais ele é todo coligado, digamos assim, né? Então, se temos uma pressão sobre o óleo de palma, consequentemente afeta o óleo de soja e, por consequência, também acaba afetando o grão de soja. Mas é importante dizer, né, Fabiano, que o cenário em geral ainda olha com mais atenção para a questão climática. E pelo menos até o dia 12, 13 de agosto, são chuvas sucintas ainda esperadas lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma perspectiva de que a safra americana, que hoje é uma super safra pela avaliação do USDA, ela tem uma probabilidade muito maior de cair, né, a produção do que propriamente de subir. Então, o mercado ainda se sustenta nisso. Observa as condições de lavouras em relação ao que o USDA projeta hoje de produtividades, isso parece não estar está um pouco desencontrado. Então a expectativa é que já no relatório do dia 12 agora, do dia 12 de agosto, a gente já possa ter redução dessa produtividade para a soja e para o milho, e isso já vai refletir numa oferta um pouco menor. Lembro que a soja já tem uma oferta muito apertada para esse ano, então cortes, sejam qualquer cortes que venham a acontecer, eles já pressionam o preço. E no caso do milho, também a gente tem uma pressão de demanda muito forte, até interna lá dentro dos Estados Unidos. Então, cortes de produtividade também vão impactar bastante esse mercado. Já até saliento que o milho é uma cultura que perdeu muito aqui no Brasil, então perdas em outros grandes produtores afetam o mercado em geral. Muito bem, Cristiano, e já que você entrou no tema milho, aproveito para falar sobre abastecimento interno aqui no Brasil, e eu vou repetir aqui uma pergunta, até aqui nos caracteres apareceu em formato de pergunta mesmo. Essa pergunta nós recebemos algumas vezes durante as últimas semanas em relação à Argentina. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires prevê uma produção na Argentina boa de 48 milhões de toneladas. Nós estamos tendo regularmente confirmações de grandes empresas aqui no Brasil importando milho da Argentina. A última foi JBS, 30 navios carregados de milho, e a pergunta que está sendo feita é essa mesmo, em relação à Argentina, se esse milho vindo da Argentina possa trazer algum tipo de equilíbrio aqui na oferta brasileira. Qual que é o seu entendimento sobre esse ponto, Cristiano? Sim, Fabiano, é importante ressaltar que até o momento a gente recebeu pouco menos de 1 milhão de toneladas de milho vindo de fora do país.
90% do que já entrou no Brasil em 2021 não vem da Argentina, vem do Paraguai, que é um fornecedor mais cativo, vamos dizer assim, de algumas regiões brasileiras. Daqui em diante é o milho argentino que predominará nas importações. Os preços de importação, a paridade de importação justifica esse maior interesse de importação, já que o milho colocado aqui dentro do Brasil, vindo da Argentina, ele ainda é mais barato do que o milho físico, né, o milho no interior do país, especialmente quando a gente olha milho do Mato Grosso do Sul, milho do Centro-Oeste destinado ao sul do Brasil. Então esse milho chegaria mais caro do que o milho argentino, então isso justifica essas importações. Quanto à pergunta, sendo mais direto, ele ajuda a equilibrar o mercado? Sem dúvida ajuda, é necessário que a gente traga esse milho. Mas é importante lembrar que a quebra de safra esse ano ela está muito agressiva. Tínhamos uma probabilidade, uma perspectiva de produção em torno de 110 milhões de toneladas lá no início da safra, somando verão e segunda safra. Agora essas estimativas estão na casa de 80, então são 30 milhões de toneladas que deixarão de ser colhidas. Isso é mais do que a gente conseguiria importar. É claro que a gente, por outro lado, também vai ter uma restrição de exportação bastante grande, porém essa restrição não vai ser completa. A gente ainda, pelo menos na nossa estimativa, vai exportar pelo menos 15 a 18 milhões de toneladas. Então essa entrada de milho argentino ela é necessária para fazer esse balanço de oferta aqui dentro do país, já que os setores consumidores vão sim encontrar dificuldade de oferta de milho brasileiro, principalmente a partir do último trimestre de 2021 e na entrada de 2022. Cristiano, em relação ao momento e principalmente ao primeiro semestre do último ano, aqui a nossa observação do Agricultura BR, da equipe do Canal do Boi, é nós termos um primeiro semestre, principalmente o primeiro trimestre, ali entre fevereiro e principalmente o mês de março, com uma dificuldade muito maior de ter o cereal disponível aqui no Brasil. Essa realidade, a Pátria acredita que possa ter talvez um problema maior a partir do ano que vem, fevereiro e março, principalmente? Acreditamos que sim, Fabiano. Hoje, quando a gente olha o balanço de oferta e demanda, já considerando essa safra quebrada aqui no Brasil, exportações menores do que a estimativa inicial, mas ainda na casa de 18 milhões de toneladas, e uma importação que hoje é estimada por nós entre 3,5 milhões de toneladas, ainda assim a gente teria estoques finais, né, ao final de janeiro, início de fevereiro do ano que vem, nos menores níveis dos últimos anos. Só não seriam menores ainda do que o ano de 2015, quando a gente também teve uma grande quebra de safra, 2015 e 2016. Mesmo assim, esses estoques podem ficar ainda menores, porque a colheita está acontecendo e os resultados realmente têm decepcionado em boa parte das regiões, com destaque para o Paraná, com uma colheita muito atrasada e com produtividades bem abaixo do esperado. Já era baixa a expectativa e ainda está se mostrando mais baixa. Então isso vai sim colocar os nossos estoques bastante apertados lá no começo de 2022 e lembro a vocês que a safra de verão também é uma safra que não entra muito cedo, apesar de a gente ter o Rio Grande do Sul principalmente já colocando milho no final de janeiro, fevereiro, o grande parte da safra de verão ela vai entrar só a partir de abril. Então antes disso a gente vai estar com uma oferta bem limitada de milho aqui dentro do país, sem dúvida. Tá certo, Cristiano. Quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Muito obrigado pelo convite, Fabiano. Uma boa semana a todos. Uma boa semana, Cristiano Palavro participando conosco, ele que é da Pátria Agronegócios, falando um pouco a respeito, primeiro, de soja, cenário internacional, milho, principalmente aqui no Brasil, e essa questão das expectativas que está se fazendo em torno da Argentina, é o país aqui que na América do Sul, que de acordo com os dados oficiais de lá, não tiveram problemas com as suas lavouras de milho, suas lavouras de cereal. E olha, já que falávamos a respeito da Pátria Agronegócios, um pouco antes de entrarmos no ar, a Pátria atualizou os seus dados relacionados à colheita. E de acordo com a Pátria Agronegócios, os números que foram apurados é que chegaram a pouco mais de 53% a colheita na média brasileira do milho e estando em segunda safra. Uma observação de Pátria Agronegócios é que Mato Grosso do Sul e Paraná são os estados mais atrasados. Se eu tiver condições de mostrar o gráfico, eu vou pedir para a minha equipe confirmar aqui, pode colocar na tela, se nós tivermos.
ainda não temos, então daqui a pouco a gente traz em destaque os dados de Pátria. Você acompanha comigo então, primeiramente, como é que vem milho em Chicago. Milho em Chicago, neste momento, são os dados que a gente destaca agora na Agricultura BR. Milho vai subindo e milho tem um fator diferenciado, porque trigo está disparando, né? Trigo está disparando lá em Chicago e o trigo ajuda a puxar o milho e vice-versa. Milho sobe, portanto, nesse momento, vem com $5,50 o bushel, alta de 0,55%. Temos agora dezembro a $5,49 mais 4 bushel, alta de 0,78%. Março, $5,57 mais 4 por bushel, elevação de 0,77%. E maio, $5,62 mais 4 por bushel, alta de 0,81%. São os dados com milho na Bolsa de Chicago. E como eu dizia, a Pátria Agronegócios há pouco atualizou seus dados de colheita em relação à safra de inverno de milho, ou segunda safra brasileira. E os números mostram que nós temos ali uma colheita em 53,07%. Vamos mostrar o gráfico aqui na tela. Você tem aqui os dados do que acontecia na média dos últimos 5 anos, 67,3%. É a média dos últimos 5 anos. No ano passado estava, nessa mesma data, em 63,7% e agora chega a 53,1%, arredondando aí 53,1% são os números que nós destacamos aqui da Pátria Agronegócios para a colheita do milho em segunda safra. Dito isso, nós vamos mostrar os principais estados produtores de milho do país, como é que está a colheita da segunda safra e também o estado de São Paulo. Veja só como é que está girando o mapa, vai começar pelo Mato Grosso, maior produtor de grãos do país. Nós temos a colheita em Mato Grosso em 84,6%, um recuo ou um atraso, melhor dizendo, de 9 pontos percentuais, de acordo com Pátria Agronegócios. Trazemos também agora os números relacionados ao Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um estado com muito atraso, 15,8% da colheita foi atingida no Mato Grosso do Sul, de acordo com Pátria Agronegócios. Mudando a tela, a gente segue pelo centro-oeste do país para mostrar como é que vem o estado de Goiás. O estado de Goiás vem com 44,8%, queda de 20 pontos percentuais ou atraso de 20 pontos percentuais frente ao ano passado. Estado do Paraná agora, mudando de região, Paraná, um dos estados mais afetados pelas questões climáticas em relação à produtividade, assim como Mato Grosso do Sul, 12,7% da área colhida em 24,3 pontos percentuais de atraso no momento, de acordo com a Pátria. Já o estado de São Paulo, ele é onde está a referência de Campinas, vem neste momento com 25,1% da sua área colhida, com um atraso de 35,2 pontos percentuais, é como que vem a colheita do milho segunda safra neste momento. Falamos ainda de colheita de milho por aqui no Agricultura BR e principalmente como é que vem as expectativas. E a AG Rural reduziu novamente a sua estimativa de produção de milho no centro-sul do Brasil, agora estimada em pouco mais de 51 milhões de toneladas, 51 milhões e 600 mil toneladas no centro-sul.
Vamos ver então como é que ficaram os dados da AG Rural. Você vê que em 2020 foram 70 milhões e 500 mil toneladas produzidas. No dia 1º de julho, a estimativa da AG Rural para o centro-sul do Brasil eram de 54 milhões e 600 mil toneladas e agora recua centro-sul para 51 milhões e 600 mil toneladas. É o que a Agricultura BR destaca em relação aos dados do centro-sul. Vamos mostrar agora esses dados da AG Rural para o centro-sul do Brasil, combinados com a Conab para as regiões norte e nordeste também. Veja só que aí com esses números, né, combinados, 2020 fica com uma produção de 75 milhões e 100 mil toneladas. Em 1º de julho, a estimativa estava em 59 milhões e 100 mil toneladas de milho a serem produzidas em segunda safra e agora 56 milhões e 200 mil toneladas em segunda safra, onde temos a principal safra brasileira. Então, os dados aí mostram, de fato, uma situação ou um cenário de menos milho disponível. Dando sequência aos números, aos dados, vamos ver agora como é que vem a situação das estimativas de produção geral do Brasil. Olha só, de acordo com a AG Rural, com dados combinados com a Conab, em 2020 foram produzidos 102 milhões e 600 mil toneladas. Em 1º de julho, a previsão estava em 85 milhões e 300 mil toneladas e agora, 1º de agosto, cai para 82 milhões e 200 mil toneladas, de acordo com a AG Rural, mostrando aí realmente recusa em relação àquilo que se espera da produção de milho. Dando sequência, a Agricultura BR agora mostra como é que vem a colheita na visão da AG Rural, dados atualizados até a última quinta-feira, 61% era a colheita até o dia 29 de julho de 2020 e agora fica em 49%, esse atraso aí chega a 22 pontos percentuais, comparando um ano a outro, aqui combinando os dados da AG Rural e Conab. A Agricultura BR agora traz em destaque o mercado financeiro, começando pelo dólar comercial. Nós temos aqui o dólar neste momento a R$ 5,11 mais 8, uma queda de 1,77% para a moeda norte-americana, recuando bastante neste primeiro dia útil do mês de agosto. É o que a Agricultura BR traz em destaque para você. Falamos então agora com Walter Pulga Júnior, que vai nos trazer em destaque os motivos da queda para o dólar nesta segunda-feira, dia 2 de agosto, mas primeiro dia útil desse mês. Pulga, como é que vem o mercado financeiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Olha, o mercado financeiro reage, na verdade, com uma valorização do real, na expectativa de que na próxima quarta-feira o Conselho de Política Monetária do Banco Central confirme as perspectivas dos analistas de mercado, ou seja, uma nova alta na taxa básica de juros, provavelmente na faixa de 1%. Então nós teremos aí um aumento na taxa de juros e isso atrairia um volume maior de recursos externos para o país. Resumindo, dólares entrariam no país e isso leva aí uma queda na cotação do dólar frente ao real. O dólar já caía também hoje acentuadamente frente a outras moedas do mundo, ou seja, o chamado dólar index, que resume, na verdade, né, demonstra, aponta a relação do dólar com outras moedas, né, fortes como o euro, sempre lembro aqui o dinheiro japonês, né, mostra que há uma desvalorização do dólar também frente a essas outras moedas. Vale lembrar que essa queda reverte, na verdade, boa parte da alta que nós tivemos na sexta-feira. O dólar na última sexta-feira subiu mais de 2,5%, passou de R$ 5,20, praticamente R$ 5,21 na sexta-feira, e agora devolve toda essa alta da sexta-feira na expectativa de uma alta na taxa de juros. É esperar para conferir. Até quarta-feira, os operadores do mercado de câmbio especulam se nós teremos ou não, daqui para frente, uma alta acentuada de juros, e há quem acredite que nós estejamos perto aí no final do ano de 7% como taxa básica de juros. É esperar para conferir. Agora, é importante ressaltar também que o petróleo hoje
hoje desabou no mercado internacional, viu, Fabiano? Vamos lembrar que o petróleo negociado no exterior teve forte baixa hoje. Os futuros de petróleo operavam em queda nesta primeira sessão de agosto, pressionado por temores de disseminação daquela variante Delta da Covid-19 em países da Ásia. O contrato de petróleo tipo Brent, negociado para outubro, por exemplo, operava com queda de quase 0,70%. Eu tenho agora os últimos negócios no vencimento atual para petróleo tipo Brent, com queda de quase 3,5%. Recuou para $72,31 por barril. O petróleo tipo WTI também cai quase 4% agora. A queda de 3,88% recua para a faixa de $71 o barril. O que ocorre no mercado internacional é que há uma visão de que o avanço dessa variante Delta da Covid, altamente contagiosa, possa interromper a retomada da atividade econômica em todo o mundo. Ainda é muita especulação, mas o fato é que há, na verdade, alguns lockdowns localizados em cidades e regiões da China, restrições à viagem impostas às cidades chinesas que foram afetadas. Outros países já apontaram casos da variante Delta da Covid, como Tailândia e Filipinas, e isso traz o preço do petróleo sob pressão hoje. Lógico, petróleo em queda traz também pressão sobre outros produtos no mundo. Como rainha das commodities, petróleo puxa para baixo. Outros valores de negociação, como milho, como soja, tende a pressionar pelo esse mercado, também mercado de metais, ou seja, é um momento delicado de ajuste do mercado em função do avanço da Covid nesses países com uma nova variante. Há ainda uma variante que chamam de Gama, também causa preocupação, tanto na Europa como nos Estados Unidos. O mercado financeiro está atento ao avanço da Covid lá na Ásia. Por isso, petróleo vem em baixa e há muita preocupação em todo o mercado financeiro internacional com as consequências desse avanço, viu, Fabiano? A situação não é fácil ainda para quem está engatinhando aí na retomada da movimentação econômica. De qualquer maneira, há uma consistência na atividade econômica da Europa, nos Estados Unidos, ainda não foram fortemente afetadas. É com você. Obrigado, Pulga. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Agricultura BR. Nós vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com informações a respeito de como que o sorgo pode contribuir com a sanidade da soja e também vamos falar ainda hoje do mercado do café. Eu volto em instantes. E voltamos agora trazendo em destaque o assunto previsão do tempo por aqui, porque há expectativa de chuvas no centro-norte do Brasil. Quem fala sobre o assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. O mês de julho terminou com temperaturas muito baixas em quase todo o centro-sul do país, mas o destaque agora vai ser a chuva persistente em algumas áreas do centro-norte, em contraste aí com o tempo firme no Brasil Central pelos próximos 10 dias. Longe de fazer calor, mas a região sul já começa aí a sentir as temperaturas subindo gradativamente. Para hoje, a previsão indica que as únicas áreas que podem receber geadas são as serras e o tempo fica firme em todos os estados. No sudeste e centro-oeste brasileiro, também sem previsão de geadas, com temperaturas também em elevação. Já do outro lado do país, os primeiros dias de agosto serão marcados por chuva volumosa e persistente em todo o leste nordestino. Nas áreas entre Sergipe e Pernambuco, a chuva é intensa, com previsão aí de mais de 40 milímetros, viu? Nas áreas de pastagem da Bahia, entre a zona da mata e transição aí para Caatinga, a chuva é muito bem-vinda, principalmente em Jequié, aí na Bahia. A previsão é de acumulados nesse início de semana de mais de 10 milímetros aí diários, o que aumenta também a umidade do solo e o desenvolvimento das pastagens. E tem chuva prevista também, todo o norte aí da região nortistas, com maiores volumes atingindo os estados de Roraima e Amapá, com mais de 40 milímetros acumulados. É isso, Fabiano. Essa foi a previsão dessa segunda-feira. É com você aí. Obrigado, Renata. Olha, a gente vai voltar agora para São Paulo, porque eu vou conversar com Walter Pulga Júnior, que fala conosco a respeito de um importante evento da BAG que vai acontecendo neste momento. Pulga, é com você.
Olha, o que ocorre hoje em São Paulo, lógico, pelo sistema online, Fabiano, é o 20º Congresso Brasileiro do Agronegócio, que é promovido pela ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e pela Bolsa B3, Brasil Bolsa Balcão. O que se debatia nesta manhã, o Congresso termina daqui a pouquinho, é que ainda dá para evitar perdas para o mercado brasileiro. Em suma, negacionismo e devastação colocam o Brasil em risco de desvalorizar seus produtos, embora seja possível reverter esse quadro. Quem comentava isso era o presidente da ABAG, Marcelo Brito, hoje na abertura do Congresso. Segundo ele, nós caminhamos para uma nova safra recorde daqui a algum tempo, temos problemas, mas avançamos. Os produtores também aumentam agora a sua preocupação com a imagem externa do Brasil lá fora. E é isso que se debate neste momento. Por quê? Porque nós estamos atraindo, ou temos a perspectiva de atrair recursos de investidores internacionais para o nosso agronegócio, para a economia agro. No entanto, temos um problema, e esse problema esbarra em cuidados com o meio ambiente, cuidados com o social e, mais do que isso, com a governança corporativa. De qualquer maneira, Marcelo Brito vê com bons olhos a decisão do governo federal de alterações no Ministério do Meio Ambiente e das Relações Exteriores, embora considere importante que, se não adotarmos medidas mais efetivas de produção ambiental, vamos virar uma Indonésia, cujas commodities agrícolas têm um valor no mercado muito inferior no exterior por conta de seu negacionismo no passado. É a advertência de Marcelo Brito, presidente da ABAG. Agora, nós temos disponíveis no mercado internacional para, vamos dizer assim, investir no agronegócio 700 bilhões de dólares. O Brasil só atraiu até agora cerca de 12 bilhões desse volume de recursos. O que o investidor quer? O investidor quer compromisso com sustentabilidade, ou seja, aspectos sociais respeitados, aspectos ambientais respeitados e, mais do que isso, querem governança. E esse é o problema que o economista-chefe da MB Associados apontou no debate. O país é muito vulnerável, há 10 anos nós temos problemas com juros, taxa de juros muito alta, mais do que isso, custo do crédito pode ficar mais caro e há muita dificuldade com aspectos sociais e de governança. As empresas brasileiras precisam mostrar para o investidor internacional, para os investidores no mundo como um todo, que elas têm transparência, ou seja, governança sobre os seus recursos, sobre os seus negócios. E mais, há também a economista Carolina da Costa, da Mauá Capital, sócia da Mauá Capital, que lembrava que é preciso ter uma mudança mental no Brasil e que isso deve ser feito rapidamente. É preciso partilhar lucros, estudar novos contratos e, mais do que isso, estender assistência técnica para a evolução das empresas brasileiras. Com isso, nós vamos atrair capital estrangeiro, os chamados créditos de carbono, que é esse o motivo da discussão desse Congresso. Ou seja, carbono brasileiro é verde. É o tema desse Congresso que termina daqui a pouco. Perspectivas boas de financiamento até a juros mais baratos, se tomarmos as atitudes corretas, segundo analistas, estudiosos e empresários que participam desse Congresso. Fabiano, é com você. Tá certo. Pulga, obrigado pela participação. Olha, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai falar de café aqui no Agricultura BR e principalmente como é que estão os cenários de campo pós-geadas nas áreas de produção de Minas Gerais. Aproveite para entrar em contato conosco através do WhatsApp no 67991733737. Eu volto já. E olha, nas últimas semanas nós temos mostrado o que ocorreu pós-geadas, principalmente em áreas de produção de café arábica no Brasil, ao passo que nas bolsas internacionais, em específico, Bolsa de Nova York, nós vimos o café arábica disparar, depois uma contenção, mas primeiro um disparo, e depois, quase que consequentemente, nós tivemos o mercado também com uma alta bastante efetiva para o café robusta negociado na Bolsa de Londres, que aqui é a referência para o Conilon brasileiro. Para saber se essa alta que a gente tem visto com a arábica também impactou
os preços em relação ao Conilon. Eu vou conversar agora com Edmilson Calegari, gerente de mercado da Coabriel, que participa conosco agora. Edmilson, obrigado pela sua participação mais uma vez no Agricultura BR. Essa observação que a gente viu, principalmente na última semana, café arábica subindo em Nova York, robusta também subindo em Londres, isso dá para dizer que aconteceu aqui no Brasil também em relação ao arábica subindo e o Conilon, de certo modo, subindo também? Está relacionado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Romir. Muito obrigado aí pela participação do programa. Podemos dizer, sim, que o mercado está em alta. Podemos observar que esse ano nós tivemos uma quebra bem acentuada na região dos arábicas, né? E isso fez com que faltasse mercadoria no mercado. Então, como nós vivemos aí mercado que funciona a lei da oferta e da demanda, né? Como está faltando produto no mercado, a tendência dos preços, na verdade, é subir. Podemos observar que o arábica subiu muito, subiu aí quase 100% no preço do café, do ano passado para esse ano. O Conilon, não na mesma proporção, subiu aí em torno de 45%, mas eu acredito que o Conilon subiu não em função da alta do arábica, mas sim porque é café e todos os dois produtos são desejados pelo mercado. O Conilon também é um café de uma bebida de boa qualidade, excelente qualidade, e assim, nós podemos dizer que é um reajuste nos preços, porque insumos subiram demais. Nós observamos essa semana um aumento de 100% nos fertilizantes, enquanto que o café, até o momento, subiu 45%. Então, na verdade, nós estamos dizendo que isso é um reajuste nos preços para que o produtor tenha condições de manter suas lavouras e mantê-las produzindo. Então, na verdade, café está existindo a falta e está subindo no momento. Tá certo, Edmilson. Edmilson, hoje o Brasil ele tem esse cenário diferenciado em relação aos cafés, por conta das questões climáticas que acabaram atingindo o país. E nós vimos agora, recentemente, alguns problemas logísticos em relação ao Vietnã no cenário internacional. É o maior produtor de robusta do mundo, tendo problema logístico, isso também contribuindo para altas internacionais. Hoje, em relação ao Conilon brasileiro, o que tem sido produzido e utilizado no Brasil, o que tem sido exportado, como que está essa divisão aí para o café Conilon aqui do Brasil? Na verdade, nos últimos anos aí nós tivemos um incremento nas exportações do café robusta, né? Na variedade Conilon aqui do Espírito Santo, o robusta amazonense. Eu acredito que essa demanda tem sido cada vez mais procurado, porque o café Conilon ele é um produto de excelente qualidade. Hoje nós podemos dizer que o nosso café ele pode ser consumido no mundo inteiro como um café de boa qualidade. Isso está fazendo com que cada vez mais o nosso café ganhe mercado, amplie esse mercado aí no mundo inteiro. E aí nós podemos dizer também que, pelo custo de produção, e nós vendemos o nosso café por um preço mais acessível do arábica, o mundo inteiro cada vez mais vai consumir Conilon. Acreditamos sempre nesse aumento cada vez maior. Tá certo, então, Edmilson, eu quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Boa tarde. Foi um prazer. Foi um prazer, Edmilson. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Bom, a Agricultura BR segue falando de café. Eu vou trazer em destaque agora como é que vem os negócios com o café arábica na Bolsa de Nova York. Vamos saber como é que estão as posições negociadas neste momento. Nós temos nova queda. Olha como que vai devolvendo as altas para o café arábica. Setembro, $1,74 mais 85 a libra-peso. Dezembro, 1,77 mais 75. Março, $1,80 mais 45 a libra-peso. E maio, $1,81 mais 60 por libra-peso. São os negócios que destaco agora com café arábica.
Café robusto em Londres agora, já tenho aqui na tela, as duas posições de mais curto prazo recuam e janeiro e março vem com alta. Aqui eu destaco a posição de novembro, 1.794 dólares a tonelada, queda de 0,38%, e janeiro com 1.793 dólares a tonelada, uma alta de 0,33%. Esses são os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. Rapidamente, para encerrar essa edição, eu mostro como é que vem soja em Chicago. A queda, ela some nesse momento, o mercado volta a se pautar pela expectativa de uma piora nas lavouras em boas condições nos Estados Unidos. A expectativa é que elas piorem de 2 a 3 pontos percentuais. Posição de agosto vem a 14 dólares e 19 centes o bushel, novembro 13 dólares e 55 centes o bushel, novembro com alta de 0,46%. Já o dólar comercial aqui no Brasil vinha recuando, é o que você acompanha comigo, agora continua, agora uma queda um pouquinho menor, mas ainda assim uma importante queda, R$ 5,12 mais 6, recua 1,62%, são as informações finais dessa edição. Encerro por aqui o Agricultura BR, volto logo mais às 16 horas no horário de Brasília, hoje lá no Agro Canal. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!